Olá, queridos, paz seja com todos. Vamos mais uma vez nos deleitarmos na palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra a compartilhar com você sobre ouvir e buscar. Ouvir a voz do Senhor, buscar a sua face e oremos primeiramente para que o Senhor fale no nosso coração por intermédio dessa palavra. Pai, nós oramos no nome de Jesus, pedindo-te, Senhor, que fales conosco, pedindo-te, Senhor, que nos ajude a compartilhar a tua santa palavra, para que o seu nome seja engrandecido em nossas vidas. Para a glória do Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que leremos encontra-se em João capítulo 10, João 10, versículo 27. João 10, 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Você ouve a voz do Senhor? Ouvir a voz do Senhor parece algo tão simples, mas na verdade é uma grande batalha espiritual. Ouvirmos a voz do Senhor é primordial para que tenhamos uma vida de intimidade com Ele. E desde que isso foi quebrado, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor, Ele todos os dias falava com Adão. Todos os dias no cair da tarde, passeavam juntos pelo jardim. E Adão, ele houve um dia em que, ao ouvir a voz do Senhor, ele fugiu. A voz do Senhor não o atraiu, a voz do Senhor o repeliu. E ele fugiu da presença do Senhor. Você já teve alguém que evitou a sua presença? Você já teve alguém que, ao você buscar essa pessoa, ela mostrou decepção em saber que você desejava intimidade, conversa com ela? Você já teve essa sensação de desprezo? O Senhor, ele fala ao profeta Jeremias o seguinte, ele diz assim: fizeram duas maldades. Deixaram a mim o manancial de águas e cavaram para si cisternas rotas que não podem satisfazer. Incrível! Alguém preferir água de um poço raso, insuficiente na capacidade de suprir, e deixar um manancial de águas que é o Senhor. Ouvir a voz do Senhor é assim, é como ouvir um manancial de águas que nunca secam. Um manancial de águas que está sempre a jorrar, água fresca, viva. E ouvir a voz do Senhor é o que Adão precisava, a fim de livrar-se da cilada em que caiu. Mas ele fugiu, e o Senhor o buscou, e o chamou como se não soubesse onde estava. Às vezes parece que o Senhor abdica da sua onisciência, onipotência, onipresença, a fim de se deixar surpreender positivamente como homem. Oh, você aqui! E mesmo correndo o risco de se surpreender negativamente, como nós percebemos na passagem em que Jesus se deixa surpreender com o beijo de Judas no jardim de Getsemane. A afirmação de Jesus é de surpresa. Amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem? Ele se deixa surpreender mesmo correndo o risco de se decepcionar. E esse relato é o relato da decepção do Senhor com o homem. Deus se decepciona com o homem da mesma forma aqui. E quando
alguém está decepcionado, esse alguém tem o direito de partir para outra, a gente diz. Mas não é isso que aprendemos com Cristo. Quando o decepcionamos, ele nos dá a oportunidade de sermos protagonistas de uma nova história. Ele tem uma nova história, a fim de que podemos riscar a decepção que lhe causamos para proporcionar-lhe a alegria que ele espera em nossas vidas. A morte de Abel foi uma das consequências dessa tragédia. Quando a sucessão dos fatos depois do pecado, Adão é banido do jardim e ele tem filhos, Caim e Abel, e Caim comete o primeiro homicídio, mas depois, no capítulo 4, nasce Sete, o terceiro filho. A Bíblia diz que Eva diz assim, o Senhor me deu outro filho em substituição a Abel. E Sete gerou Enos, e desde então passou-se a invocar o nome do Senhor. Veja, aí acontece algo diferente. O homem passa a invocar o nome do Senhor, a chamar pelo Senhor. Porque até então não precisava chamar. O Senhor é que aparecia voluntariamente a fim de conversar. Hoje, ele é chamado a uma comunhão por conta da condição do pecado do homem. E passou-se então a invocar o nome do Senhor. E aqui, a palavra de Deus fala, o salmista, no Salmo 145, diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor, ele se deixa ser achado, ele tem prazer quando nós invocamos o seu nome. E ele continua buscando o homem mesmo assim, e deixando-se ser achado. Ele diz ao profeta Jeremias, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha a promessa do Senhor. Quando ele é invocado, ele ouve, ele se faz presente, ele está pronto a estar novamente em comunhão com o homem. Você pode ouvir a sua voz? Você pode ouvir a voz do Senhor? Deuteronômio capítulo 28, onde fala de bênçãos, o trecho que fala de bênçãos e maldições, fala que e todas essas bênçãos virão sobre ti e alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Basta que ouçamos a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor requer empenho em compreendê-la. Você já viu alguém falando de outrem, uma mãe falando do filho, a esposa falando do marido? Ele não me ouve! Porque não basta falar, mas existe a necessidade daquele que escuta, dar ouvidos, ouvir com o coração. O Senhor quer falar conosco, quer restaurar a comunhão conosco, mas desde que estejamos prontos a ouvi-lo, ouvir a sua voz e buscá-lo de todo o nosso coração. Eu escrevi alguns versos agora há pouco, eu gostaria de compartilhar com você. Preste atenção. Eu poderia chamar de meu pecado original. Parece uma heresia, parece uma contradição, né? Porque pecado original é o pecado de Adão, o pecado que deu origem a tudo. Mas nós nos apropriarmos do pecado é necessário a fim de que nos arrependamos. E é por isso que prefiro chamar esses versos de meu pecado original.
Eu falo como se eu e Adão fôssemos a mesma pessoa. Tua voz para mim era habitual. No cair da tarde, a visita de um amigo. O vasto jardim era o meu quintal, mas sua presença era o meu abrigo. Tua voz depois me trouxe temor, e no vasto jardim busquei me esconder. Preferia estar só, longe do Senhor, e a ninguém mais me submeter. Mas tua voz agora é o meu desejo. O que fiz, Senhor, trouxe tanto mal, e o vasto jardim hoje já não vejo, mas quero me abrigar no seu amor real. Você deseja abrigo no amor do Senhor? Você deseja ouvir a sua voz? Busque-o de todo o teu coração. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não despede vazio ninguém que consegue se achegar na sua presença. E hoje, estar em sua presença é uma possibilidade que está acessível a qualquer um de nós. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Ele se fez homem a fim de que o caminho fosse aberto. Lá no Calvário, quando Jesus expirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O véu do templo simbolizava a separação do lugar santíssimo para que pudesse se tornar inacessível. E essa inacessibilidade não existe mais. Ouvir a voz do Senhor é para mim, é para você, é para todos os que abrirem o coração. E eu tenho o desejo de orar por você nessa hora, a fim de que, ouvindo a voz do Senhor, você possa sentir o deleite, o prazer que sentia Adão diariamente ao encontrar-se com o Senhor no cair da tarde. Oremos. Pai querido, como é bom estarmos na Tua presença, Pai. Ouvir a Tua voz, Senhor. Eu, neste momento, tenho saudades de ouvir a Tua voz na Tua casa. Mas eu sei que és onipresente, Pai. O Senhor pode me fazer ouvir a Tua voz aqui, fazer com que cada um de nós Te ouçamos, onde quer que estejamos, desde que o nosso coração se prostre na Tua presença. E o busquemos. Busquemos de todo o nosso coração, Pai. Com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Tu és o nosso Senhor amado. E ouvir-te é o nosso grande prazer. Tal como um filho que ouve a voz do Pai e corre ao seu encontro. Nós, Senhor, desejamos a Tua presença e buscaremos a Tua face enquanto vivermos. Para a glória do Teu nome nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja com cada um de vós, agora e até a volta de Jesus. Amém e amém.